Paz seja convosco. Amém. Amados irmãos, vamos nessa noite viver mais um momento bendito da palavra do Senhor Deus, fazendo esse companheirismo glorioso em torno das Escrituras. Porque Ele próprio disse: errai não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós vamos abrir a Bíblia novamente em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. E tendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Amém? Amém. O título da mensagem dessa noite é Descortinando as Dimensões do Tempo. É a mensagem 147, totalizando já 1076 mensagens, desde aquele glorioso dia 20 de agosto de 1993, do calendário gregoriano. Então, desde daquela época, a gente vem ministrando, né, essa mensagem. Então, são centenas, chegando a mais de 1000 conselhos do Senhor Deus. E a gente agradece ao Senhor, nós somos agradecidos, né, pela excelsa revelação das Escrituras. E essa passagem de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, ela é muito significativa, né? Porque ela abriu o nosso entendimento para nós dimensionarmos o tempo. Ela nos ajudou a entender aquela gloriosa passagem no relógio do sol de Acás, quando o relógio recuou 10 graus. Parece-me, né, que eu cometi um pequeno equívoco, mas segundo o bom Antônio, eu o corrigi no mesmo dia, quando eu disse que os 10 graus equivaliam a 41 minutos. Mas, na verdade, são 40 minutos. E também, na mesma mensagem, eu disse que Pedro ficou 3 anos no deserto, né? Na verdade, Pedro, não foi Pedro, foi o profeta Paulo. Ficou 3 anos na Arábia, num grande silêncio, né? E 14 anos depois, que ele veio encontrar-se com os apóstolos. Mas naqueles 14 anos, ele pregou com maestria, com conhecimento, com graça, debaixo de uma grande unção, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, então, amados irmãos, feitas essas correções, né? Parece que tem uma outra correção, né? Quando também eu entendi que a irmã Hilda, né, gerou um filho, depois o outro, num intervalo de, acho que 10 dias, eu falei, né? Mas na verdade foram 3 meses, é isso mesmo? É assim? Não lembro bem, não. O intervalo é outro, né? Tá, mas depois eu vou me certificar direitinho e dizer para os irmãos. Tá. Portanto, a quase meia hora de silêncio, ela é importantíssima, né? Ela traz para nós um número glorioso, que é o 20. 20. Se nós pegarmos o número 20 e dividirmos por 5, teremos 4. E o que é o 5? É a dimensão de Daniel. É a dimensão de Daniel. A dimensão de Daniel, quando ele falou: experimenta 10 dias, dar de legumes, né? Mandou o eunuco fazer uma experiência. E que o resultado seria maravilhoso, porque Daniel se apresentaria muito mais formoso. Mas aquilo é um tempo, 10 dias. É os 10 de Daniel, os 10 dias de Jeremias e os 10 dias do Senhor Jesus Cristo, né?
Então nós temos que começar a analisar esses tempos para entendermos aqueles números que Daniel ali anuncia. Né? Para entender os 15 anos que Deus concedeu ao rei Ezequias. Tudo tem, na Bíblia tem uma finalidade. Nada na Bíblia é por acaso. Não. E para Deus não tem passado, nem presente, e nem futuro. Agora, como nós estamos numa dimensão física, teve que entender isso, o nosso espírito está num corpo carnal, numa dimensão física. Né? Se a gente analisarmos os anjos, lá nos dias de Abraão, Abraão o que fez? Matou uma vitela, né? E eles comeram com Abraão. Cearam. Né? Cearam ali com Abraão. Isso é muito significativo, muito importante. E para nós entendermos também os gigantes, né? Lá antes do dilúvio. E entendemos os gigantes pós-dilúvio. Então é um somatório de conhecimentos, de revelações, de unções de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Né? Lá em Efésios, ele fala aquelas 5 colunas para nos aperfeiçoar. Né? Fala, o pastor, o evangelista, assim, né? O profeta, né? O doutor da lei, o evangelista. Né? 5 de novo. Opa, para ficarmos formosos, vamos para o quê? Então o que é o 5 ali em Daniel? O equilíbrio. Mas quando você vai lá para Gênesis, na dimensão da criação, foi no 4º dia que Deus criou o sol, as estrelas e a lua para dimensionar o tempo. Mas ali é um 4. 3 dias antes, 3 dias depois. Então 4 também é um equilíbrio. Se eu multiplicar 4 por 5, eu tenho 20. Cheguei, então, a quase o maior silêncio. Se eu for lá para os dias do deserto, que está lá em Números, né? 40 anos, Moisés levou para atravessar o deserto. 40 dividido por 2, nós temos 20, não é 20? Né? E se pegarmos os 40 dividido por 4, vamos encontrar o 10. Se dividirmos, então, 40 por 2 são 20, nós temos porção dobrada do Espírito. Quando o profeta Eliseu chegou diante de Elias e disse que queria porção dobrada do Espírito de Elias. E o que Elias respondeu? Que coisa muito profunda, né? Eliseu pediu. Então nós temos que começar a analisar tudo isso. O tempo de Moisés chegou ali com 40 anos, jovem, certo? Houve aquela cena traumática, né? De ter que matar um homem, ele teve que fugir, ficou 40 anos longe, voltou aos 80 e deu mais 40, nós temos 3 40, ao 4 de novo. 4 de novo. E o livro de Baruque, o livro apócrifo que se fala, né? Segundo aquele irmão, ele leu e ele nos informou que aquele homem, ele ficou 66 anos em outra dimensão. Quando ele chegou na dimensão daquele momento, ele não conheceu ninguém, estava em Jerusalém, e chegou um ancião até ele, e ele falou: onde está Jeremias, Baruque? Ele falou: não, estou no cativeiro. Então nós já completaram 66 anos. Faltam 4 anos para acabar o tempo do cativeiro. Nós temos 4 de novo aí. 4.
E segundo a Escritura, 4 significa portal. Né? Portal. E 40 significa mene. Então entende que o 0 é água. Então é portal das águas. Sim, porque o marco inicial, tudo era água. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. É o limite inicial, né? Guardando as devidas proporções, é claro. Né? E veja que o dilúvio, 40 dias e 40 noites. Tá? E começou quando? No segundo ano, no 17º, segundo mês do ano, no 17º dia. Vai ligando essas coisas. Quando é que Josué começou lá, José, perdão, que ele foi preso? Aos 17 anos. Que os irmãos venderam para os ismaelitas, né? Com quanto tempo Paulo levou para chegar até os apóstolos? 17 anos. Jesus pregou para os doutores, quando estava com 12 anos. E quando que foi batizado? 17 depois, 29. Então, a correlação dos tempos, das datas, das horas, está lá quando Jacó chegou na casa de Labão. 7 anos para ter Raquel, e não a teve. Teve Leia. Mais uma semana de anos para ter Raquel. Aí sim, 14. E diz a Escritura que trabalhou 6 anos, mudou o salário. Nós temos 20 de novo. 20. Então houve um grande silêncio para que Jacó saísse dali. E diz a Bíblia que saiu ocultamente. Isso é muito interessante. Esse ocultamente, em princípio, significa o quê? O mundo não vê o Espírito de Deus. Não. Nem o conhece. Né? Não conhece. Mas nós o conhecemos. Porque habita em nós. E os apóstolos tiveram o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Olha, interessante. E certa vez eu citei aqui, Enoque andava com Deus. Hoje nós carregamos Deus dentro de nós. Olha, que privilégio, gente. Ele andava com Deus, estava do lado, agora está dentro de nós. Então ali era Deus conosco. Né? Deus conosco. Então Emmanuel significa Deus conosco. Agora é Deus dentro de nós. Agora, para nós termos esse Deus dentro de nós, nós temos que viver o quê? A lei, a Torá. A Torá. E conhecemos, né, os tempos, saber a hora que estamos vivendo. Muitos sabem o que vai acontecer. O arrebatamento. Todo mundo fala. Ele vem, né? Ah, o dilúvio passou. E o momento de agora? A maioria não sabe. Porque Deus está calado para o mundo, mas presente em nós pela lei. Fala-se que a esquerda não presta, que a direita é boa e vice-versa. Não, nenhuma das duas vivem a lei do Senhor Deus. Então não é a solução. A solução é vivermos a lei do Senhor. Essa que é a grande verdade. Né? É ver a Torá. Né? E Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É um erro grande. Nós não podemos viver de dogmas, crenças e costumes de igrejas, vamos dizer assim. Que para eles igreja é um edifício. Quando lugar nenhum da Bíblia diz que o edifício, a edificação é o templo. O templo somos nós. Aqui em nós habita um espírito, é um templo.
A terra, quando Deus fez Adão, a mãe terra deu à luz a Adão. Mas essa mesma mãe terra teve que ser sepultada nas águas. Ela foi batizada. Foram sepultados os pecados. Está lá em Romanos. Enfim, toda a Bíblia fala sobre isso. Né? E 1 João também diz que nós, naquele que estiver a semente de Deus, ele não peca. Mas não significa que a gente não erre. Não significa que a gente não cometa desatinos. Enfim, uma série de coisas. Mas se nós cremos na Escritura, e quando a gente entender que algo que a gente praticou saiu do padrão escriturístico, vá até o Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Né? Se arrepende diante do Todo-Poderoso. E a vida segue. Né? Porque nós temos muitas imperfeições. Se fôssemos perfeitos, como naqueles dias das duas grandes conferências de Jó, capítulo 1 e Jó 2, não estaríamos por aqui. Então, estamos numa experiência carnal terrível, sujeito a paixões. Nós temos que saber o tempo que estamos vivendo. Como devemos agir nesta hora? O profeta falava que a era de Laodiceia era a era de Laodiceia era uma era imoral, né? Pecaminosa. Eu digo, nós estamos no escombro da era. Mas no meio dessa imoralidade, dessa podridão de atitudes, de corrupção, de engano, de mentira, enfim, essas coisas todas, há uma mensagem, tal qual o lírio. O lírio nasce aonde? Em águas apodrecidas, nasce no meio do lamaçal. Então, nós estamos num vestido carnal, é um lamaçal. Eu já vi a carne humana, né, em estado de putrefação, naquela missão que eu fiz, carregando aquele corpo. Né? Horrível. Horrível o cheiro do corpo humano em estado de putrefação. Põe horrível nisso. E por que a gente é tão vaidoso, né? Tanta vaidade, tanta prepotência, tanta arrogância, tanta coisa, se nós estamos dentro da lama? É interessante, né? Nós estamos dentro da lama. Então, a gente vai percebendo que Deus está descortinando para nós tempo. E Eclesiastes 3 fala, há tempo para tudo. Então tem tempo para o erro, tempo para o acerto, né? Tempo de perdão, tempo de condenação, tempo de viver, tempo de matar, tempo de sorrir, tempo de chorar. E segue, né? Várias outras dimensões. Na quesilha de Josué, veja que Josué, quando ele chegou ali em Gilgal, significa círculo, né? A gente pode dizer, havia defesa em todos os sentidos, né? Um círculo. Logo ele chegou, o que aconteceu? Realizaram a última Páscoa. E quando terminou a Páscoa, o maná cessou de cair. Eles tinham que se alimentar agora dos frutos da terra. Só que eles enfrentariam gigantes, povos fortíssimos, cidades muito fortificadas. E alguém diz que Deus foi injusto.
porque tomou a terra daquele povo. Não, gente. Deus, através da dimensão do Filho, ele fez o quê? Tudo. Se Deus fez o planeta Terra, ele é dono. Então ele foi uma reintegração de posse. Não tomou nada de ninguém. E havia 7 povos ali, né? E um deles, os cananeus. Enfim, povos gigantes, povos fortes e ignorantes. Como ignorantes? Eles ignoravam a lei do Senhor Deus. Eles desconheciam a lei, cujo mensageiro, né, cujo legislador, podemos dizer, foi Moisés. E São João capítulo 5, 45, 46, 47, Jesus diz que eles, se conhecessem Moisés verdadeiramente, não iam descrer de Jesus, porque de Jesus Moisés escreveu. Se Moisés escreveu sobre Jesus Cristo, nós temos que conhecer a Torá para entender qual é a imagem do Senhor. A imagem do Senhor. E tudo teve um tempo. Se nós formos para Daniel capítulo 9, lá fala, né? 9, no sacrifício da tarde, o anjo Gabriel veio até Daniel, né? E fez Daniel entender há 70 anos profetizado por Jeremias. E fala lá, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, 7 semanas. E até quando o Messias foi tirado, 62 semanas. 62 com 7, 69. Né? Se são semanas de ano, vezes 7, nasceu 483 anos. Então, se tudo isso aconteceu, em princípio, tem que ser em torno de 4.000 anos. Porque um dia é como 1.000 anos, 1.000 anos como um dia. E se o sol, a lua, as estrelas, Deus as fez no 4º dia, 4 vezes 1.000, 4.000. Concordam também? É contecinho de matemática. Então, cada dia da criação, eu creio, pelo que a gente vê e vislumbra na Escritura, houve o quê? Uma inversão magnética. Houve mudanças muito grandes. Né? Chegou ao ponto de eu separar as águas de cima das águas de baixo. Olha que mudança. A ciência diz que o corpo humano parece que é 70% água, né? E 30% outras matérias. Eu digo, é 100% água. As outras coisas são água, mas tem outras dimensões. O fogo é água. O que me faz crer que as águas de dilúvio eram o quê? Caloríferas. Quentes. E toda a crosta terrestre recebeu aquela água quente. Quente. Muito quente mesmo. Então, a crosta terrestre foi transformada por aquela água quente e ela trouxe no seu bojo minérios e tantas coisas. Quando a gente olha para Josué, capítulo 10, quando aquele povo, naquela luta ali de Josué, Deus mandou saraiva, chuva de saraiva, pedras caindo ali, e destruir, aquelas pedras destruíram aqueles povos todos. Houve que ali o quê? Um princípio de o quê? Inversão magnética. Então, quando Josué deu aquelas 7 voltas em torno de Jericó, e na 7ª volta os muros caíram,
que houve ali? Eu creio numa grande eletromagnetização. E quando Jesus sentiu-se tocado por aquela mulher, o que falou? Virtude é de mim. Aí está uma grande eletromagnetização. Então nós somos o quê? Eletromagnetizados. A gente tem que sair luz, força, energia. Então a nossa voz tem poder. Por isso que não se pode pronunciar palavras torpes, lá em Timóteo. Não use palavras torpes. Não fale bobagens, né? Porque é poder. Às vezes eu vou educar um filho, eu quero que você caia dali, arrebente a cabeça, aí você aprende. Não. Vai cair, vai arrebentar a cabeça, porque você profetizou a força da palavra. Aí está um grande erro nosso na educação. Portanto, atentem para isso. O tempo de hoje é... a guerra atual, ela vai ser que do conhecimento. Quem conhecer mais, terá mais poder. Quem conhecer menos, será facilmente derrotado. Né? E qual o grande conhecimento nós temos que ter? Da lei do Senhor Deus. Aí está o poder. Porque quando já estava ali naquela região, ele falou, sol, detém-se em Gibeon, e lua, em Aijalon. A voz do homem, Deus ouviu, e tudo, e os dois ponteiros do relógio, do tempo, pararam. O que mostra que a Terra é estática e que em movimento é o Sol e a Lua, então cai por terra o heliocentrismo. Então é geocentrismo. Amém? Então, nós estamos no tempo de Josué. Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde sobre o amor. E quem é Josué? O que prosseguiu a mensagem. Primeiro foi Moisés, José prosseguiu, começo e prosseguimento. E Paulo falou, completar o já começado. E nós temos que estudar, meditar em Josué, nós temos que ver aquele Josué. Lá naquele capítulo 6, parar ali, se deter ali e começar a vislumbrar aquilo ali. E quando chegar no capítulo 7, 8, 9, 10, 10 de Josué, olha o 10 de novo aí. Importantíssimo. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor. Paz seja convosco. Amém?